a nossa última aula de gestão de pessoas, né? Gestão de recursos humanos. Que seja uma quinta-feira abençoada, uma aula abençoada. Como todas as aulas eu falo para vocês, caso vocês queiram interromper para trazer algo para acrescentar na aula, alguma dúvida, ou algo que vocês vivenciam aí no dia a dia, no local de trabalho, ou já vivenciaram, ou já ficaram sabendo que alguém vivenciou, que vai trazer um debate para enriquecer a nossa aula, pode ficar tranquilamente à vontade e trazer para a gente, tá? O que eu vou fazer? Como eu faço em todas as aulas. Eu vou começar dando uma recapitulada da nossa aula passada, algo bem breve, e depois eu começo a iniciar a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente compartilhar os slides que eu preparei para vocês. Vamos lá, gestão de pessoas, né? O que é a gestão de pessoas? Caso não está dando para vocês ouvirem corretamente, vocês podem me falar, tá? O que é a gestão de pessoas? Gestão de pessoas é um conjunto de técnicas e práticas de recursos humanos, que é o RH, que tem como objetivo melhorar o desempenho dos colaboradores da empresa. Então, o que é a gestão de pessoas? Gestão é gerir. O que é gerir? Eu vou gerenciar as pessoas. Eu vou gerenciar tudo que envolve os colaboradores dentro de uma empresa. Então, eu gerencio o quê? Eu gerencio a questão da saúde, da segurança, das folhas de pagamento, a questão da assistência social, a questão das folhas de pagamento, do salário, de cursos, de desenvolvimento e competência. Então, tudo aquilo, plano de carreira, tudo aquilo que envolve pessoas, faz parte da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas, como diz aqui, ela é um conjunto. E dentro desse conjunto tem várias técnicas da área de recursos humanos. Algumas áreas que a estatística... Não, gente, desculpa aqui. A importância da atividade dos recursos humanos. Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração, gestão do clima organizacional, entre outros. Lembrando, gente, que esse slide que eu estou falando aqui é só uma recapitulada da aula passada. Então, aqui, algumas das atividades aqui da área de gestão de pessoas é recrutar. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que gestão de pessoas é só recrutamento, seleção, vai lá, recruta, seleciona, pega os documentos necessários para contratar a pessoa, faz a contratação, vincula lá com a empresa e pronto, acabou. Não, gente, gestão de pessoas não é só isso. O início é o recrutamento, a seleção. Aí, desde aquele momento, faz parte da gestão de pessoas, a partir do momento que o funcionário já está lá dentro da empresa, que ele é contratado, que ele é recrutado, que ele é contratado, que ele é selecionado, até ele sair da empresa, ele é toda responsabilidade da área de gestão de pessoas. Então, como que é recrutar? Cada empresa, ela tem lá o seu modo, o seu processo, a forma que ela utiliza para recrutar um determinado grupo de pessoas. Vamos supor que eu lembro que eu dei muito esse exemplo aqui na sala de aula para vocês, um exemplo de um soldador. Nós, como uma empresa, imagina que nós somos uma empresa de consultoria, então nós, a mando, né, de uma empresa, nós vamos recrutar 10 soldadores. Então, quando a gente vai fazer esse processo de recrutamento, a primeira coisa que a gente tem que observar, qual vai ser o método que a gente vai utilizar para recrutar? Por que? Qual vai ser esse método? Existem vários métodos que as empresas utilizam para recrutar. Existem o mundo digital, que aí tem Cato, vagas.com, Job, InJob, LinkedIn. Tem muitas empresas aí digital, no ramo digital, que dá para a gente fazer processo de recrutamento, captar, porque o recrutamento nada mais é que captar. Tem também por rádio. É muito pouco utilizado, mas ainda tem. Algumas empresas colocam na rádio, outras empresas colocam no cartazes, outras empresas colocam em anúncio de jornalzinho, outras empresas colocam no mural da empresa, e aí os próprios funcionários vão relatando para outras pessoas de fora, parentes, amigos, que está precisando de uma vaga. Então,
cada empresa ela vai selecionar o seu tipo de processo que ela vai utilizar. Dentro desse solucionar esse tipo de processo, ela vai fazer o quê? Já vai começar a definir qual vai ser o perfil desse soldador. E o perfil do soldador, gente, soldador é um exemplo que eu estou citando. Aí pode ser um auxiliar administrativo, pode ser um gerente de departamento pessoal, pode ser um supervisor, mas eu vou citar um exemplo de soldador. O soldador, lá, o responsável, o gerente lá pela área, vamos supor, da produção, ele verificou que há necessidade para expandir a fábrica de 10 soldadores. Dentro desses 10 soldadores, ele colocou lá o perfil de soldador que ele quer para a equipe dele. Aí ele coloca lá se é entre 20 e 40 anos. Então, tem que definir muito bem se é só do sexo masculino ou se é aberto para ambos os sexos, ou se é só do sexo feminino. Qual que é o perfil desse soldador? Ele tem que ter que tipo de experiência? Experiência em solda TIG, em solda MIG. Aí ele tem que relatar lá qual o tipo de experiência que ele quer que esse soldador tenha. Depois disso, eles vão começar a observar lá qual tipo de curso extracurricular, por exemplo, que a empresa deseja. Algum de primeiros socorros, algum ISO, e aí eles vão lá detectar. Depois disso, a empresa vai colocar qual que vai ser a remuneração, qual vai ser o quanto que a empresa vai pagar para esse soldador. Ela coloca lá especificando. Vai ter algum benefício? Vale alimentação, vale refeição, plano odontológico, plano médico, PLR, que é a PL no final do ano. Então, vai ter esse benefício? Ok. Vai ter algum benefício para a academia? Então, tudo isso tem que estar especificado. Por quê? Para que quando ela for inserir isso lá, vamos supor que a nossa empresa vai utilizar o vagas.com para recrutar esses soldadores. E quando ela for alimentar o sistema lá no vagas.com, ela tem que alimentar de forma correta para que ela capte os profissionais adequados. Não adianta eu alimentar, supondo que o supervisor da área de produção me solicitou 10 soldadores, e aí eu alimento lá no vagas.com que eu não especifico lá se é do sexo feminino ou sexo masculino. Então, vou atrair todos os tipos de currículo, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Mas vai que, porventura, o gerente lá da área de produção, ele disse assim, não, eu quero só do sexo feminino. Ou eu quero só do sexo masculino. Por isso tem que estar muito bem especificado, para você atrair as pessoas necessárias, para você atrair os candidatos necessários. Depois de atrair esses candidatos, você vai começar a selecionar. Dentro daquela seleção, você pega os currículos lá e você vai verificar. Ó, esse currículo é bom, então ele entra aqui nesse processo na segunda fase. Esse currículo não é tão bom, então vamos guardar ele aqui no banco de dados para uma futura oportunidade. Ou ele é muito ruim, vão descartar ele. Por isso a importância que eu falei muito na aula passada, que eu lembro com vocês, sobre a gente fazer um currículo, estruturar um currículo bem estruturado, bem apresentado. Por quê? Porque o currículo é a nossa imagem. Quando você envia o seu currículo, ou quando você envia os seus dados lá para o banco de dados da empresa, ou cadastra lá no vagas.com, ou no Job, no LinkedIn, não sei aonde, que aí vai depender do processo que a empresa for utilizar, você tem que alimentar ele, estruturar ele da melhor forma possível. Porque quando o recrutador está olhando lá o seu currículo, por exemplo, ele não te conhece, muitas das vezes. Ele não sabe quem você é. Então, ele vai te avaliar naquela primeira fase mediante o seu currículo. Por isso que a gente fala que não existe segunda oportunidade. Porque se ele imagina, se o recrutador não te conhece, ele nunca te viu, ele não sabe quem você é, por isso que o nosso currículo tem que estar bem visível, tem que estar arrumadinho, bonitinho, bem estruturado. Porque ele tem que ser uma forma que, quando o recrutador veja aquele currículo, ele atrai o recrutador, a vontade de me conhecer. É como se o recrutador olhasse para o meu currículo, visse lá, mesmo que talvez ele não tenha tantos cursos, mas visto que ele está bem estruturadinho, organizadinho, e que ele dá para encaixar na vaga, ele desperte o desejo de me chamar para o próximo passo. E pronto. Aí, dentro desse próximo passo, a gente vai começar a selecionar. Aí tem lá as entrevistas, alguns casos tem entrevista não só com o recrutador, depois tem entrevista, por exemplo, com o psicólogo ou com o gerente da área. E aí, no final, vai selecionar aquelas pessoas que realmente foram os mais atrativos, que foram os 10.
Dentro desse selecionou esses 10, agora sim eles começam a quê? Fazer parte da empresa. A empresa começa a captar o quê? A carteira de trabalho delas, capta toda aquela documentação que a gente sabe para quando a gente precisa fazer um processo seletivo, para quando a gente precisa entrar na empresa, ser contratado pela empresa, assinar o contrato. Eu fui contratado pela empresa, agora o que vai acontecer? Eu vou participar do processo de integração. O que é essa integração? É integrar. O que é integrar? Fazer parte da empresa. Então, a empresa vai pegar alguém de fora que não conhece os valores da empresa, que não conhece a missão da empresa, a visão da empresa, que não conhece as regras da empresa, que não conhece a conduta da empresa, e ela vai ter que colocar essa pessoa durante aí 3 dias, uma semana, para que ela conheça um pouco da empresa, conheça as regras, conheça o ambiente. Isso sim é um processo de treinamento. Eu vou treinar essa empresa para ela adentrar, para ela fazer parte daquele grupo. Vou treinar essa pessoa. Qual que é o processo de desenvolvimento? Agora eu vou desenvolver. Como que eu desenvolvo? Eu contratei o soldador, ele foi lá, vai participar do processo de integração uma semana, saber de como que funciona a questão da segurança, do trabalho e tudo mais da empresa, as regras, a missão, a visão, e assim por diante. Ele vai ser dado uma boas-vindas para ele, e aí ele já começou a trabalhar. Na outra semana ele já está lá na área. Quando ele está lá na área, a gente vai começar agora o processo de desenvolver. Porque por mais que esse candidato ele tenha lá todas as especificações que eu exigi na vaga, ele tem os cursos que a gente exigiu, mesmo assim eu preciso desenvolver ele. Para quê? Para que ele consiga se encaixar no padrão da empresa. Porque toda empresa, nós falamos de mundo capitalista. Então, capitalista, o que é indústria? Indústria, o que é padronização. Então, eu preciso encaixar essa pessoa lá no padrão da empresa. Aí eu começo todo o processo de desenvolvimento. Eu começo a desenvolver aquele soldador, começo a desenvolver ele como profissional, verificando de forma mais correta a função dele se está padronizada com as especificações da empresa. Depois a gente vai fazer a avaliação de desempenho. Qual que é essa avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho, eu vou avaliar se aquele candidato, que hoje é um funcionário, ele é um bom profissional. Se realmente aquele candidato que a gente escolheu, que a gente contratou ele condiz, ele está dando lucro para a empresa, ele está fazendo um serviço eficiente, eficaz para a empresa. A remuneração, qual que é esse processo de remuneração? A maioria das empresas, né? Aqui, gente, eu estou falando de uma forma correta, mas a gente sabe que às vezes não, na área, principalmente na área de RH, às vezes não funciona assim. Ela tem que ter lá uma remuneração, um plano de remuneração. Supondo, soldador 1 ganha X, soldador 2 ganha Y, soldador líder ganha tal, supervisor ganha tal. Por quê? Para padronizar. É a mesma coisa, um auxiliar administrativo ganha X, um assistente comercial ganha Y, um supervisor, e assim a gente tem que fazer uma padronização de salários. Gestão do clima organizacional. O que é a gestão do clima organizacional? Eu vou gerenciar. Isso também faz parte da área de gestão de pessoas. Eu vou gerenciar como que está ou como será o clima organizacional da minha empresa. Isso faz parte da área de gestão de pessoas. É um clima organizacional atrativo, o qual as pessoas lá de fora e as pessoas que estão aqui dentro trabalhando, elas se sentem bem trabalhando nessa empresa? Gente, quando a gente fala se sentem bem, não significa que tem que ser um mar de rosas, que não existe mar de rosas. Mas é um clima legal, é um clima agradável, principalmente quando a empresa é preocupada com o clima organizacional. Hoje a gente vê várias empresas aí no Brasil, aqui, lá, aí Araxá, que estão preocupados verdadeiramente aí com essa. Júlia,
compartilhar de novo, que eu acho que caiu. Então, assim, a Bem Brasil, por exemplo, ela está entre as 100 melhores empresas de se trabalhar, porque é uma empresa, gente. Lógico, alguma pessoa pode questionar, mas lá é assim, nenhuma empresa é 100%. Mas é uma empresa que se preocupa com o clima organizacional. Porque hoje as empresas perceberam, detectaram o quanto de pessoas estão afastadas pelo INSS devido à síndrome de Burnout, por exemplo. E essa síndrome de Burnout, ela é uma síndrome que ela atinge por completo a saúde do profissional, seja física e seja mental. Mental, primeiramente, depois ela desencadeia para a física. O que é a síndrome de Burnout? Nada mais é que uma preocupação exagerada, às vezes um clima organizacional muito pesado, que traz várias doenças. Síndrome do pânico, algumas pessoas paralisam coluna, dão dores, dão fibromialgia e assim por diante. Aqui eu trouxe para vocês, gente, aqui, como eu falei que é uma recapitulação da aula passada, eu estou trazendo alguns cortes, tá? A importância dos gerentes. Os gerentes têm grande participação nos processos relacionados com a gestão das pessoas em uma empresa. Cada vez mais os gerentes estão envolvidos com os processos relacionados com a gestão de recursos humanos. E considerando o ambiente da qualidade, os estabelecidos pela norma ISO 9001-2000, determinação das competências, conscientização, treinamento, avaliação da eficácia dos treinamentos. Então, gente, aqui fala sobre a importância dos gerentes, porque cada dia mais eles estão preocupados com a importância do gerente. Quando eu falo gerente aqui nesse exemplo, eu estou falando como um líder, um supervisor, alguém que tem realmente uma função de liderança lá na organização. Porque hoje a gente vê o quanto que, infelizmente, gerentes despreparados estão boicotando, estão subordinados, estão atrapalhando o desenvolvimento de muitos profissionais. Então, vendo isso, o que as empresas estão fazendo? Estão pagando, estão treinando esses gerentes para que eles saibam lidar com pessoas, para que eles saibam desenvolver essas pessoas e assim por diante, para que eles saibam captar o melhor que há nessas pessoas para atrair e aumentar a lucratividade dessas empresas. Aqui, ó, recrutar e selecionar funcionários. Aqui são algumas funções, tá? Adequados para cada função. Por quê? Recrutar e selecionar funcionários adequados para cada função. Lembra que eu falei lá a importância de quando a gente vai fazer um processo de recrutamento e seleção, a gente precisa definir muito bem definido qual é o perfil desse candidato? Porque senão eu acabo contratando um candidato que não se encaixa na vaga. Se eu estou contratando um soldador, se o gerente lá da área de produção me solicitou 10 soldador, e porventura ele falou assim, eu quero que eles tenham experiência em solda MIG, e de repente eu contrato 10 soldadores que não têm experiência em solda MIG, tem experiência em outro tipo de solda. O que eu fiz? Eu danifiquei todo o processo de recrutamento. Porque chega lá no chão de fábrica para o cara trabalhar, ele não sabe trabalhar com aquela solda. Então, o que eu fiz? Eu não fiz um serviço adequado. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção de selecionar, recrutar e selecionar funcionários adequados, como fala aqui, para cada função. Integrar e orientar os novos. Como eu falei lá da integração, eu vou dar umas boas-vindas para esses novos funcionários. Quando é indústria, vocês sabem aí que tem aquela integração, período de integração. O que é essa integração? Como eu falei, eu vou orientar esses novos funcionários. Como que funciona a minha empresa? Como que funciona aquela empresa? Qual que é as normas daquela empresa? Sejam bem-vindos à nossa empresa. Funcionários na organização. Treinar os funcionários para o trabalho. Aí entra o processo de treinamento. Como que é esse processo de treinamento? Como eu falei aí para vocês, eu contratei o soldador, agora ele vai começar a trabalhar. Só que eu preciso padronizar esse soldador. Por quê? Porque por mais que ele tenha experiência, ele sabe o que é soldar, mas cada empresa, cada indústria, muitas das vezes, ela trabalha com um método diferente. E aí eu preciso treinar ele, que o nosso método é dessa forma. Avaliar e melhorar o desempenho de cada pessoa no cargo ocupado. Eu preciso avaliar constantemente aquela pessoa. E eu preciso melhorar, porque todos nós estamos em processo de melhoria. Eu avalio e, ao mesmo tempo que eu estou avaliando, eu vou levantar lá os pontos fortes e os pontos que precisam ser trabalhados
e vou capacitar ele. Às vezes o cara solda MIG muito bem, ou às vezes um não solda tão bem. Então, vamos capacitar ele, vamos colocar ele num treinamento aqui para que ele possa aprimorar mais esse tipo de solda. Ganhar cooperação criativa e desenvolver relações agradáveis de trabalho. Isso aí é do clima organizacional. Para quê? Eu preciso ganhar essa cooperação criativa, eu preciso fazer com que toda a organização, a minha equipe, os subordinados, eles queiram abraçar a causa da empresa. Para quê? Porque quando, às vezes não, na maioria das vezes, o gerente que está lá no topo, lá em cima, o presidente da organização, ele não sabe realmente o que acontece no dia a dia, o passo a passo lá do processo, os conflitos, muitas das vezes, as necessidades. Então, o que acontece? Quem está lá embaixo, quem está trabalhando, o peão, entre aspas, ele pode sim me dar uma boa sugestão e aquela sugestão pode melhorar a lucratividade da minha empresa. Seja com uma perca de tempo, às vezes a fábrica estava, supondo, gente, estou chutando, às vezes a fábrica estava demorando 10 minutos para fabricar um tal X produto. E aí o peão está lá, ele verificou que se a gente fizer isso, fazer aquilo, uma correia, melhorar aquilo, a gente vai gastar 9 minutos, 9,30, 9 minutos e meio. Então, eu já estou ganhando 30 segundos em cada produto. Isso aí já é uma lucratividade. Então, a gente tem que tentar trazer essa cooperação criativa, porque muitas empresas, infelizmente, elas pecam muito. Hoje, não. Hoje, graças a Deus, as empresas estão muito preocupadas, mas ainda existe aquelas que pensam, é porque o gerente sabe de tudo. O supervisor sabe de tudo. Não, gente. O dono da empresa sabe de tudo. Quem está lá no chão de fábrica, ele tem muito mais visão daquilo lá que está acontecendo no dia a dia, porque aquele local de trabalho dele, ele faz aquilo todo o tempo, do que eu, que sou um presidente, por exemplo. Então, por que não ouvi-lo? Às vezes, a ideia que ele vem me trazer pode alavancar o nosso crescimento. Interpretar as políticas e procedimentos da organização. O que é interpretar as políticas e procedimentos da organização? Lembra que eu falei lá na integração? Então, toda empresa ela tem suas políticas e seus procedimentos. O que pode e o que não pode. Quais são as regras dessa empresa? Como se conduz nessa empresa? Quais são os procedimentos dessa empresa? Eu preciso fazer com que esse novo funcionário, esteja integrado, esteja atento a essas regras. Desenvolver as capacidades e habilidades de cada pessoa. Desenvolver, porque todos nós temos dons, todos nós temos habilidades. Não existe um só ser humano nessa face da Terra que não tem uma habilidade, todos. O que muitas das vezes acontece é que nós ainda não descobrimos essas habilidades e a gente não sabe potencializar essas habilidades. Eu costumo falar que às vezes a gente é 99% ruim em muitas coisas e 1% excelente, excepcional em alguma coisa. Só que a gente chora os 99% e esquece do 1%. Enquanto o que seria o certo? A gente pegar esse 1% e potencializar ele, monetizar ele, e os 99% não é que a gente vai esquecer, continuar melhorando ele, lógico, buscar uma melhoria contínua, mas sempre potencializando aquele 1% que você faz muito bem. Criar e manter elevado o moral da equipe. Entra lá no clima organizacional. Eu preciso criar esse ambiente elevado, esse saudável dentro de uma organização, dentro de uma equipe. A equipe precisa estar em comunhão. Estar em comunhão não significa que todos têm que pensar da mesma forma. Estar em comunhão não significa que todos têm que ser a mesma pessoa, porque ninguém é a mesma pessoa. Somos pessoas diferentes, com cultura diferente, com hábitos diferentes, com traumas diferentes, com personalidades diferentes. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem a capacidade de estar em comunhão. Proteger a saúde e proporcionar condições adequadas de trabalho. Por quê? Porque hoje as empresas estão alertas, bem alertas quanto a isso. Quanto proteger a saúde, né? E proporcionar grandes condições de trabalho. Porque hoje as empresas, infelizmente, elas estão com uma alta folha de pagamento de pessoas que estão afastadas pelo INSS. Por quê? Ou machucaram, sofreram algum acidente na empresa, ou adoeceram mentalmente, e essa doença mentalmente foi transportando para uma doença fisicamente. Então, as empresas estão observando muito isso, porque, imagina, se ela tem 10 funcionários afastados pelo INSS, ela tem que pagar esses 10 que estão afastados pelo INSS, mas ela tem que contratar mais 10, porque esses 10 alguém precisa substituir esses 10 que estão afastados.
Então, ela dobra a folha de pagamento dela. Então, é bem melhor você remediar e proporcionando um ambiente adequado, um ambiente saudável, do que dobrar essa folha de pagamento sua. Aqui eu trouxe aqui alguns conjuntos, né, de qualidades e atributos de um líder. Confiabilidade, né? Um líder, gente, ele tem que ser confiável. Líder, gente, não é aquele que está na carteira. Não é porque eu fui contratado da empresa e está lá na minha carteira, líder. A Roberta é líder, o Adriano é líder. Não, gente, líder é algo nato. É algo que os subordinados, algo que as pessoas da equipe olhem para mim e vejam como um exemplo. O líder, ele não necessariamente ele precisa ser ou ele é uma pessoa, um supervisor. Às vezes o supervisor, ele é contratado como supervisor, recebe como supervisor, mas ele não é considerado como líder. Não é considerado como alguém que as pessoas veem e querem seguir. Um exemplo que eu acho que eu não sei se eu já dei nessa sala, mas eu acho que eu dei em outra, que eu já vi casos de empresa assim, que pagou uma consultoria caríssima, porque uma consultoria é muito cara, quando a gente fala é caríssima, é caro demais. Pagou aí uma consultoria caríssima para implantar aquela questão de lixos recicláveis. E aí, o que acontece? Pagou, colocou lá tudo direitinho, os lixos, amarelo, verde, tudo direitinho lá, bonitinho. Só que acontece? Passaram para os supervisores, para os gerentes, para eles conscientizarem. O gerente e o supervisor ia lá e falava, só que ninguém estava fazendo. Verificou-se que não estavam colocando os lixos selecionados no lugar correto, reciclando de forma correta. De repente, o que aconteceu? Uma mulher que era auxiliar de serviços gerais, ela deu uma lá, né, uma louca, num DDC que teve lá, ela participou desse DDC que falou para os caras criar vergonha na cara, aquela conversa mais amigável, de muita brincadeira às vezes. O que acontece? Todo mundo começou a colocar o lixo na forma adequada, separar o lixo de forma adequada. Por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês verem. O supervisor, o gerente não conseguiu. A auxiliar de serviços gerais conseguiu fazer com que os outros a seguissem, a espelhassem nela. Então, líder não significa alguém que está lá no cargo. Muitas vezes, alguém que tem um cargo de supervisor, de gerente, muitas vezes ele não é considerado como líder. Líder é aquele que as pessoas olhem e queiram fazer igual. E queiram ouvir. Então, aqui uma das características, confiabilidade. Se as pessoas não confiam em você, você como gerente, como supervisor, como um futuro gerente, um futuro supervisor, se o subordinado não confia em você, ele não vai seguir aquilo que você solicitar. Se você não é uma pessoa confiável, se você é aquela pessoa traíra no linguajar popular, então as pessoas não vão confiar em você. Justo, você é uma pessoa justa ou você não exerce justiça? O que é a justiça? O que é certo, o que é errado. E não é com brutalidade. Agora, se você gosta, eu sei que a gente, muitas das vezes, a gente tem uma certa empatia, gosta de uma certa afinidade com uma pessoa, e às vezes você não tem uma afinidade com outra. Não há problema. Mas o fato de eu ter afinidade com uma pessoa e não ter afinidade com a outra, não significa que eu possa ser injusta com a outra. Porque vai que a pessoa que eu tenho afinidade cometeu algo errado, só porque eu gosto dela, só porque eu tenho afinidade com ela, eu vou falar que ela está certa. Então, isso não é justiça. Comportamento despretensioso. O líder é aquele que tem um comportamento despretensioso. O que é despretensioso? Sem interesse. Porque as pessoas, gente, o ser humano, ele percebe quando alguém é interesseiro. Quando alguém quer fazer alguma coisa, querendo algo em troca. Então, você tem que ser despretensioso. Ah, você gosta de ouvir as pessoas, você gosta de tomar um cafezinho? Legal, eu também gosto. Mas é porque essa é a minha personalidade. Você gosta de bater um papo? Eu adoro, como eu, Roberta. Mas que essa é a minha personalidade. Você gosta de brincar, de sorrir? Eu gosto. Mas essa é a minha personalidade. Eu não posso ser algo só que eu não sei, que eu não sou, só para conseguir algo em troca. E as pessoas percebem quando a pessoa é falsa. Isso é falsidade. Capacidade de ouvir. O líder tem que ter essa capacidade de ouvir. Porque o líder, o chefe é aquele que só bombardeia.
informação, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não faça, faça. O líder não. O líder é aquele que ouve. Primeiro ele ouve, depois que ele ouve, ele vai lá e o que sugere? Ou ele senta numa mesa com todo mundo e todos comungam com o problema e tentam achar uma solução. Mente aberta. O líder ele tem a mente aberta. Porque só quem tem a capacidade de ouvir tem a mente aberta. As pessoas ignorantes, tem aquela mente fechada, ela não tem a capacidade de ouvir. Ela vai falar, vai ser desse tipo, pronto, e acabou. É óbvio, gente, que hora ou outra você tem que ser mais autoritário. Vai falar, não, tem que ser dessa forma. Mas tem hora que você pode ser, mas ter uma mente mais aberta. Sensibilidade às pessoas. Você tem que ser mais sensibilidade, porque nós somos seres humanos, com limitações, com dores, com sofrimentos, com perrengues. Todos nós. Uns mais exigentes, outros mais exigentes, mas todos, ninguém está imune. Então, você tem que ser mais sensível. Às vezes, a pessoa chegou atrasado, mas, lógico, eu não estou falando que você tem que passar a mão na cabeça, mas você tem que também saber ouvir. Sabe-se lá se a pessoa está com uma criança doente em casa e, às vezes, foi deixar na casa de uma mãe e aí atrasa um pouquinho. Constantemente é uma coisa, mas vez ou outra, por que não ouvir? Sensibilidade de situações, saber verificar se realmente aquela pessoa cometeu algo dentro da organização, se não for algo tão grandioso, tão assim, sério. Então, saber olhar, será que teve a intenção, será que não teve? Vamos tentar ajudar. Ter iniciativa de ajudar o outro, isso aí vai para a vida, gente. Ter a iniciativa, não esperar com que as pessoas resolvam o problema, chamar as pessoas para resolver o problema junto. Bom senso, flexibilidade, adaptabilidade, capacidade de tomar decisões precisas e oportunas, capacidade de motivar e senso de urgência. Competências e habilidades. Competências são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem desempenhar atividades. São desenvolvidas por meio de treinamentos ou experiências ao longo da carreira. As competências são mais amplas que as habilidades e definem os requisitos para o sucesso no trabalho. Competência, gente, é aquilo que você consegue no decorrer da vida, através dos seus conhecimentos, em junção com as suas habilidades e tendo atitude. Às vezes você vê uma pessoa e fala que a pessoa é competente naquilo que ela faz. Mas para ela ser competente naquilo que ela faz, ela teve que estudar. Ela teve que treinar suas habilidades. Porque o fato de a gente nascer com uma certa habilidade não significa que a gente é competente. Um exemplo que eu cito em todas as minhas turmas, praticamente, é um jogador de futebol. Às vezes, o jogador de futebol ele pode ter nascido com um dom nato, mas ele não quis desenvolver, ele não quis pagar o preço, ele não estudou. E o que é o estudar dentro do futebol? Treinar. Ele não pagou o preço para ser uma pessoa competente. Às vezes, o outro que não nasceu com tanta habilidade, mas ele é disciplinado, ele pagou o preço de treinamento árduo, e hoje ele é uma pessoa competente. Habilidades são qualidades que uma pessoa tem para realizar alguma atividade. São características que podem ajudar um funcionário a desenvolver determinadas competências. Então, habilidade. Supondo, aquela pessoa tem habilidade para fazer um crochê. Ela nasceu com aquilo lá. Ela tem um dom para fazer. Por mais que ela treinou, por mais que ela desenvolveu e hoje ela é uma pessoa competente, mas ela sempre teve uma certa habilidade para pegar aquela agulha, uma certa facilidade. 7 competências mais procuradas pelas empresas. Trabalho em equipe. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não estão sabendo trabalhar em equipe. Gente, para falar a verdade, as pessoas não estão sabendo nem viver em sociedade. Então, assim, intolerância muito falta de respeito, falta de empatia, qualquer coisinha quer dar murro, quer bater, qualquer coisinha quer chamar o outro para briga, não pode ouvir uma palavra distorcida que já quer guerra. Então, a gente tem que ter essa sabedoria na vida. Às vezes, você, dentro do local de trabalho, você pode ouvir alguma coisa, finge que não ouviu e vai para a luta. Você tem que pensar assim, peraí, meu objetivo nem é esse, vamos para frente.
Lógico, dependendo da situação, tem que sentar, chamar para sentar e conversar, mas dependente, se toda picuinha que você for ouvir, principalmente no local de trabalho, se for gastar sua energia, você vai continuar um eterno fracassado no seu local de trabalho. Duas coisas. Ou você pensa assim, ouvir uma picuinha da organização, ou você pensa assim, peraí, esse local que eu tô aqui é passageiro, porque eu quero, o que eu quero, o meu alvo é para o alto. Então, se é passageiro, por que eu vou gastar energia? Se não é passageiro, então eu vou exercer isso com mais competência, porque eu quero dar um upgrade na carreira, eu quero ser promovido. Então, não vale a pena, tem coisa. Óbvio, gente, tem coisas que realmente ele tem necessidade de sentar e conversar e verificar o que está acontecendo. Mas tem coisas, principalmente no local de trabalho, é muita picuinha, é melhor você fingir que nem ouviu. Tem hora que é mais fácil você fingir de surdo e cego. Tem situações, gente. Comunicação eficaz. Você precisa ter uma comunicação precisa, clara, eficaz. E ter uma comunicação eficaz não significa que você tem que ficar falando o tempo todo, 24 horas. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa fala muito. Eu, por exemplo, eu falo muito. Mas o fato de eu falar muito não significa que talvez muitas das vezes a minha comunicação é eficaz. Ter uma comunicação eficaz é aquilo, a informação que eu vim trazer. Eu consegui passar? Isso é uma comunicação eficaz. Por exemplo, a aula que eu vim dar hoje, no término da aula, os meus alunos, eles conseguiram que seja 1%, que só 1% daquilo que eu trouxe, eles conseguiram digerir? Eles conseguiram entender? Então, foi eficaz. Desenvoltura para resolver problemas. Hoje em dia, a gente tem que ter uma desenvoltura, uma flexibilidade para desenvolver problemas. E aqui eu estou falando na vida em geral. Lógico, o exemplo que a gente está citando aqui, como é uma aula de gestão de recursos humanos, a gente está falando de equipe, de pessoas. Porém, isso vai para a vida. A gente tem que ter essa desenvoltura para resolver problemas, porque a vida ela é feita de desafios, gente. São desafios constantes. Todos os dias nós temos desafios para resolver. Todos os dias, ao amanhecer, a gente tem desafios para resolver. Alguns em alta proporção, outros em menor proporção. Mas todos temos. E como que eu vou resolver esse desafio? Eu tenho que dar uma solução. Agora, se porventura eu vejo que esse desafio eu não consigo resolver, não está no meu controle, libera. Resolva só aquilo que está no seu controle. O que não está no seu controle, libera. Aceitar feedback. Eu tenho que aceitar feedback. Porque nós todos, enquanto a gente está nessa terra, a gente está em processo de quê? De evolução, de construção, de aperfeiçoamento. Então, eu não sou um ser humano acabado. Se porventura terminar a aula hoje e a Júlia pegar e me mandar uma mensagem, falar, ó, Roberta, o aluno tal disse que você ou falou muito rápido, ou não está entendendo a sua aula, ou isso, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir, digerir aquilo lá e verificar se condiz ou se não condiz. Mas eu tenho que ter um coração aberto para verificar se condiz. Se condiz, por que não melhorar? Porque eu não sou um ser humano acabado. Eu não sou um ser humano perfeito. Quando a gente entende que nós não somos seres humanos perfeitos, que nós estamos em processo de construção, a gente aceita feedback. Só não aceita feedback aquele que acha que ele já está acabado, que ele está pronto. Autoconfiança. Eu tenho que ter uma autoconfiança. E como que eu consigo uma autoconfiança dentro do local de trabalho? Estudando, aprimorando. Por quê? Porque eu só tenho uma autoconfiança quando eu sei daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu estou aqui na sala de aula agora, dando essa aula para vocês, eu tenho que ter autoconfiança. Ah, então isso é ser soberbo? Não. Eu tenho que ter uma confiança em mim, que a informação que eu vim trazer para vocês, eu consigo passá-la. Porque imagina se eu não soubesse dessas informações, ou se eu não tivesse estudado sobre essas informações, se eu tivesse caído aqui de paraquedas, eu ia ser uma pessoa sem confiança, porque eu não saberia passar essas informações. Como eu estudei, como eu sei, como eu realmente planejei e eu estruturei esses slides, por mais que eu peguei cortes das aulas passadas, mas eu estudei esses slides, então eu tenho uma autoconfiança daquilo que eu vou falar, daquilo que eu estou fazendo. E autoconfiança também não significa que eu sei de tudo, mas pelo menos eu sei do território que eu estou pisando. Pensamento criativo. Eu tenho que ter um pensamento criativo, eu criar. Eu tenho que estar aberto para inovar.
para aprimorar. Porque, assim, eu, por exemplo, eu dou todas as minhas aulas que, se vocês forem verificar, seja de gestão de recursos humanos, logística, seja contabilidade, seja a aula que for que eu estiver dando, comunicação, eu sempre vou tentar trazer realidades do dia a dia. Por quê? Porque eu preciso, para mim, essa é a minha metodologia. Cada professor tem a sua metodologia. Para mim, quando você traz exemplos do dia a dia, fica muito mais fácil de fixar as informações. Porque o meu intuito aqui, eu já falei isso aqui nas aulas anteriores, não é que vocês decorem. Deus me livre vocês decorarem esse tanto de slide aqui. O meu intuito aqui é realmente, quando vocês lembrarem, o que é líder? A Roberta explicou, deu um exemplo de liderança, da mulher lá, aí você consegue entender o que é. Aqui, ó, algumas habilidades do futuro, né? Muitas eu já falei aqui, as que eu já falei, eu vou só dar uma pincelada, que eu acabei de falar logo assim nesse slide de cima, e outros eu vou aprofundar. Gestão de pessoas, que é gerenciar pessoas, criatividade, que é o que eu acabei de falar, pensamento criativo, tomada de decisões. A gente não pode ter medo de tomar decisões, porque a vida é uma decisão. Todos os dias, ao acordar, nós temos que tomar uma decisão. Todos os dias, ao acordar, nós temos que tomar uma decisão. Até quando eu não tomo uma decisão, eu já estou tomando uma decisão. Até quando eu falo assim, eu não quero decidir nada, eu já estou decidindo por alguma coisa, não querer decidir nada. Negociação. Eu tenho que ter essa habilidade de negociar. Eu, particularmente, eu estou falando Roberta, eu acho que todo ser humano que queira empreender ou que queira trabalhar no mercado, todo ser humano, então, ele deveria passar primeiramente para a área de vendas. Qual tipo de área de vendas? Qualquer uma. Roupa, sapato, imóvel, sei lá. Cada um sabe onde quer trabalhar. Por quê? Porque a área de vendas é uma área que te permite, eu venho da área de vendas, explorar todas as áreas e habilidades do ser humano. Todas. Comunicação, persuasão, criatividade, autoconfiança, esse postura, esse por diante, negociação, resolução de problemas complexos. Foi o que eu trouxe para vocês lá. Resolver problemas. Pensamento crítico. Falei para vocês. Colaboratividade. Tem que ser colaborador. Colaborar para o crescimento dos profissionais da organização. Colaborar para o crescimento da equipe. Flexibilidade cognitiva. Orientação para servir. Você gosta de servir? Nós, seres humanos, nós fomos feitos para servir. Se a gente não entender isso, a gente vai sempre estar sentindo, qual é a palavra que eu posso, infeliz. Nós somos feitos para servir. Roberto, então eu não posso receber? É óbvio que pode. Mas nós somos feitos para servir. Inteligência emocional, ter essa inteligência emocional. Por quê? Porque a vida é feita de quê? Conflitos. Todos os dias temos conflitos. Todos os dias temos que tomar uma decisão. Todos os dias. Todos os dias. A vida é árdua. Então, a gente tem que ter essa inteligência emocional, porque não dá para ficar explodindo. Fulano olhou torto no local de trabalho, não gosto dele, começou a fofoca. Fulano falou isso do meu serviço, não gosto dele mais, começou a fofoca. E onde fica a sua inteligência emocional? Aí você começa só a atrair energia negativa para sua vida, só sugar suas energias. Lógico, gente, dependendo da situação, da fofoca, tem que chamar o outro para o canto mesmo e conversar. Mas sem precisar querer bater, sem precisar querer gritar. É colocar o outro no lugar. Qual a diferença entre recrutamento e seleção? Enquanto o recrutamento é atração, aqui, gente, eu vou falar muito rápido, porque eu já aprofundei. Enquanto o recrutamento é a atração de candidatos para uma vaga de emprego, a seleção de pessoas está relacionada à triagem, escolha dos candidatos mais adequados para a vaga. Então, como eu falei, o recrutamento eu vou atrair. A seleção eu já vou começar a fazer aqui, selecionar aquelas pessoas, aqueles currículos que eu recrutei. Que eu não vou falar, que é as etapas do recrutamento, que eu já falei para vocês, e depois, naquela aula, eu tinha deixado um cursinho aqui básico para vocês. Gente, agora eu vou, recapitulei, né? E agora vamos para a aula de hoje. Cadê? Aqui. Bebeu uma água.
Aqui, gente, está parecendo que eu estou repetindo, mas não é que eu estou repetindo. Se vocês forem pegar lá na apostila de vocês, está tudo constando isso aqui, tá? Até esqueci de falar no início da aula, mas todas as aulas eu falei para vocês. Tá? Se vocês forem pegar esses slides meus, assistir às aulas, ele está todo na apostila, eu sigo direitinho. Lembrando que eu não pego tudo da apostila. Algumas coisas aí eu pego de alguns livros que eu tenho, alguns sites, mas a matéria em si está tudo lá. Etapas do recrutamento e seleção: diagnóstico, desenho e estrutura do processo, recrutamento, entrevistas, acompanhamento, apresentação dos finalistas, avaliação do processo seletivo e teste de avaliação. Aqui eu trouxe para vocês recrutamento e seleção. Qual que é a diferença? Recrutamento: alcançar e atrair o interesse de candidatos para uma determinada vaga, planejamento da vaga, descrição da vaga e divulgação da vaga. Então, eu vou atrair. É como se eu fosse pescar, aí eu coloco lá no anzol a isca do peixe. Qual que é a função daquela isca? Atrair os peixes. Imagina aí, ó, na sua mente aí agora. Peguei, pus a isca, soltei lá no rio, no lago, começou todos os peixes rodear lá, pum, puxei. Isso é recrutar. Seleção, ou peguei a rede, é até melhor falar da rede. Peguei a rede, coloquei, joguei a rede no mar, puxei aquele tanto de peixe. Agora, o que eu vou fazer? Recrutei. Agora, eu vou selecionar daqueles peixes que eu atraí, quais que aqueles que servem para vendas? Esse. Quais que não servem? Vou dispensar. Esse é o processo de seleção. Desenvolvimento e treinamento. O treinamento e desenvolvimento de pessoas, T&D, é um conjunto de ações educacionais que visa capacitar os colaboradores de uma empresa, aprimorando suas competências e habilidades. Gente, como eu falei, hoje a gente vai começar a falar sobre treinamento e desenvolvimento. Eu preciso desenvolver a minha equipe. Eu preciso me autodesenvolver. Eu preciso treinar, porque nós precisamos ser pessoas treináveis. Eu preciso me desenvolver. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é muito boa nisso. Então, por que não desenvolver essas habilidades que eu sou boa? Por que não treinar? Por que não investir nessa habilidade minha? Pensa vocês aí, como profissional, como futuros técnicos, qual a habilidade que vocês têm aí, que é muito boa? Aquele 1% que é top da galáxia. Então, por que não desenvolver esse 1% a partir de hoje? Treinar esse 1%, para que você consiga monetizar e se destacar no mercado de trabalho com esse 1%. Treinamento. São iniciativas pontuais e de curto prazo, que visam melhorar habilidades, competências e técnicas. Então, o que é esse treinamento? Ele precisa ter um retorno de curto prazo. Ele precisa ter um retorno rápido. Um exemplo. Eu trabalho na empresa e eu sou responsável da área de recursos humanos pela área de segurança. Aí, eu vou convocar os funcionários da empresa para fazer um treinamento sobre combate a incêndio. Isso é um treinamento de curto prazo, é uma iniciativa de curto prazo, porque eu preciso, no maior curto prazo, fazer com que aqueles subordinados eles saibam combater incêndio. Desenvolvimento. Desenvolver já é de longo prazo. Supondo aí que eu tenho 10 pessoas aí que têm habilidade de liderança, e aí nós já estamos visando que lá em 2026 nós vamos expandir a nossa fábrica e a gente vai precisar de alguns líderes. Então, a partir de agora, eu já vou começar a desenvolver essa liderança. Realizar avaliações pós-treinamento, manter o programa atualizado de acordo com as mudanças nas necessidades da empresa e do mercado. É isso que eu acabei de falar. A empresa, gente, toda empresa, quando ela planeja, por exemplo, se você trabalha numa empresa e a empresa passou essa informação para vocês esse ano, que em 2025 ela quer crescer 100%. Gente, vocês podem ter certeza que não foi hoje que a empresa decidiu. A empresa já tem algum tempo, 1 ano, 2 anos, que ela já está trabalhando, desenvolvendo esse processo. Aí agora, como ela já sabe que ela quer crescer, ela vai começar o quê? Ver quais são os funcionários aqui que ela pode... Se a empresa vai crescer, ela vai precisar de novos supervisores, ela vai precisar de novos líderes, então ela vai começar a desenvolver. Então, já é a longo prazo. Treinamento e desenvolvimento.
Treinamento, aprendizagem centrada na posição atual da organização, como eu citei um exemplo para vocês aí do combate ao incêndio. Então, treinamento, toda vez que vocês lembrarem de treinamento, é algo pontual de curto prazo. Eu preciso treinar minha equipe para combater incêndio. Então, eu vou lá, eles vão fazer um curso de 1 semana, é curto prazo. Desenvolvimento já é longo prazo, é uma necessidade relacionada ao cargo. Eu preciso desenvolver 10 líderes, porque a empresa vai expandir no ano de 2026. Então, desde hoje, já começa a desenvolver essa liderança. Remuneração. Podemos afirmar que a remuneração é composta pelo salário direto, salário indireto e remuneração variável. Do ponto de vista tradicional, é focada na hierarquia dos cargos dentro de uma organização, sem considerar a contribuição individual nos resultados. Gente, a remuneração, como eu falei para vocês lá naquela aula recapitulada, ela precisa ser baseada dentro de uma hierarquia. Lembra que eu falei? O estagiário tem que ganhar o valor X. Não dá para o estagiário, a não ser que seja uma corrupção, ganhar um valor de um presidente. Aí ele é um laranja. Mas, pela forma correta, o estagiário tem que ganhar um valor padronizado do estagiário. Voltando, o estagiário tem que ganhar o valor do estagiário. O assistente tem que ganhar um valor, então tem que ter uma hierarquia. O assistente ganha X, o estagiário ganha Y, o auxiliar ganha B, e assim por diante. Alguns exemplos de benefícios que fazem parte da remuneração. Gente, remuneração não é só o salário. O bônus é um salário, a comissão é a remuneração, a participação nos lucros é remuneração, o plano de saúde é remuneração, o vale alimentação é remuneração, o vale de transporte é remuneração. Motivação, comunicar-se, ser transparente, manter uma comunicação frequente e consistente em ouvir as demandas da equipe. Eu falei para vocês sobre a importância de ouvir, de ter empatia, de ser flexível, de motivar a sua equipe. Vamos juntos, gente, nós vamos conseguir. Mas não é só vai, faz que eu quero esse resultado. Vamos juntos. Eu estou aqui com vocês. Bora lá, galera. Isso é motivar. As pessoas têm que sentir que você também está no mesmo barco que elas e que você está remando junto. Que não adianta nada as pessoas sentir que você está de braço cruzado lá na ponta do barco, vendo elas morrer de remar e você não fazer nada. O líder é aquele que rema junto. Estabelecer metas, definir metas claras e realistas e que sejam desafiadoras, o suficiente para justificar uma recompensa. Infelizmente, a gente vê empresas aí que estabelecem metas inatingíveis. E vocês vão ganhar, vamos supor, 10%, não. R$500 de bônus se vocês atingirem uma meta de 100 mil. Gente, a empresa sabe se ela consegue atingir essa meta de 100 mil ou não. Então, vamos colocar uma meta atingível, que vai realmente motivar essa equipe. Valorizar as conquistas, reconhecer o desempenho dos colaboradores e comemorar os resultados. Gente, galera, parabéns, show! Nós conseguimos, batemos nossa meta, chegamos ao nosso destino. Imagina lá o líder, pegou o barco, tem que atravessar um rio. Então, o líder não é aquele que cruza, fica lá na ponta, de braço aberto, cruzando o braço, quer dizer, e vendo o povo morrer de remar. O líder é aquele que pega o remo e vamos todo mundo remar junto, e orientando. E quando chegar ao destino final, bora, galera, todo mundo conseguiu. Promover o feedback, criar uma cultura de feedback e promover a participação dos colaboradores. Promover com que todos falam, com que todos sejam ouvidos. Tem uma técnica usada na administração que chama brainstorming. Não sei se eu já falei isso para vocês. O que é brainstorming? Significa brainstorming em inglês, mas traduzindo para o português chama chuva de ideias. Você chama a galera, senta lá estou falando, dando um exemplo, supondo, senta numa mesa lá da empresa, vai lá no quadro e começa. Gente, o problema é esse. E todo mundo vai jogando ideias para solucionar aquele problema. E vocês vão chegar num acordo final.
Manter um bom clima organizacional, ter um espírito otimista, evitar pressionar demais os colaboradores, valorizar as ideias dos colaboradores, ouvir atentamente as ideias e sugestões dos colaboradores. Gente, por quê? Às vezes o colaborador está lá no chão de fábrica, mas ele está vendo longe. Aquilo que às vezes o gerente vai muito pouco lá e não está vendo. E por que não ouvir? Às vezes aquela ideia daquele cara pode solucionar um problema, aumentar o lucro da empresa, perder mais tempo de produção e assim por diante. Construir um ambiente flexível, valorizar a transparência, flexibilidade e o respeito pelo equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Prepare-se, pesquise sobre... Só um momento, gente. Só um minutinho. Prepare-se, pesquise sobre a empresa e o cargo e tenha exemplos de suas habilidades e experiência. Seja cordial, cumprimente todos com um sorriso e um aperto de mão firme. Demonstre interesse, mostre entusiasmo e paixão pela oportunidade e fale sobre como você pode contribuir para a empresa. Responda com clareza, responda as perguntas de forma objetiva e evite falar mal de empregadores anteriores. Gente, não vai falar mal. Você pode falar alguma coisa, falar sobre algum ocorrido se eles perguntarem, mas não vai falar mal. Por quê? Porque quando você fala mal de alguém, você vai falar mal de mim também. Então, se você fala mal de uma empresa, você vai falar mal da minha também no futuro. Seja sincero, não minta e não esconda seus defeitos e limitações. Faça perguntas, prepare algumas perguntas para fazer no final da entrevista. Sobre a cultura da empresa, a rotina de emprego ou os próximos passos da organização. Mantenha atenção à linguagem corporal. Monitore a sua linguagem corporal. Cuidado, não vai ficar cabisbaixo, ombro caído, olhe nos olhos, aperte firme na mão, levante seu ombro, passe autoridade, passe confiança. Comunicação. Aqui eu trouxe aqui, a comunicação é uma habilidade fundamental para a vida, pois é a forma como as pessoas se relacionam, compartilham ideias, sentimentos e experiências. Ela é importante por vários motivos, entre eles, facilita a tomada de decisões, a comunicação permite que as pessoas troquem informações e conhecimentos, o que ajuda a identificar e avaliar opções. Construção de relações. A comunicação é a base das relações humanas, pois é por meio dela que expressamos nossos sentimentos, necessidades e pensamentos e construímos laços com os outros. Gente, a comunicação é a chave da vida. Ela traz abertura, ela traz porta, ela abre porta para nós. Então, a forma com que você se comunica no local de trabalho, ela vai abrir ou vai fechar uma porta para você. A forma com que você comunica lá no processo de recrutamento, seleção, o recrutador vai querer você na empresa ou não. Por quê? O processo de recrutamento, eu já falei para vocês, nada mais é que uma venda. Então, eu preciso convencer esse recrutador que ele me contrate. Preservação da cultura. A comunicação é uma ferramenta para transmitir histórias, mitos e valores de geração em geração, preservando a identidade cultural de uma sociedade. A resolução de conflitos, a comunicação eficaz permite resolver mal-entendidos, ouvir diferentes perspectivas e encontrar soluções para problemas. Então, essa é a base da comunicação. A sociedade sobrevive pela comunicação. Por isso que hoje existem vários conflitos, vários homicídios, vários assassinatos, várias coisas que, infelizmente, estão acontecendo. Por quê? Por uma falta de comunicação clara, entendimento também. Aqui eu trouxe sobre empreendedorismo, né? Falei sobre para vocês aqui alguns dos pontos, né, principais do empreendedor, que é a motivação. Quando você abre um negócio, você tem que ter motivação, tem que saber o público-alvo, para qual que vai ser o público que eu quero atingir nesse empreendimento meu. Agora eu vou planejar. Como eu vou planejar esse empreendimento? Eu não posso só receber um acerto, vou abrir uma loja. Mas eu preciso planejar isso. A ideia, eu preciso utilizar o marketing, ter uma visão, onde vai ser o local, montar uma estratégia.
Quem aí pretende empreender, busca o Sebrae, busca ajuda no Sebrae. Lá tem uma consultoria gratuita, que eles vão te ensinar passo a passo aí você desenvolver seu plano de negócio. Para você não ficar colocando dinheiro e algo que vai fechar ou que não vai dar certo. Aqui eu trouxe empreender. Ai, peraí, gente. Empreender, conseguir ou tentar fazer algo muito difícil. Tentar empreender um trabalho é excessivamente perigoso. Então, gente, empreender hoje, todos nós brasileiros, nós somos empreendedores. Às vezes a pessoa faz aí um bolo para ganhar um extra, ou faz um extra, é um eletricista na empresa, e de repente fora da empresa também faz serviço de eletricista. Todos nós somos empreendedores. E por que não planejar esse empreendimento? Mesmo que seja o seu plano B. Lá nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, eles têm esse hábito de ter um plano B. Por quê? Porque vai que a empresa te manda embora. Você tem um plano B estruturado. Mas nós, brasileiros, nós não temos esse hábito. E aqui eu trouxe 5 tópicos do empreendedor, né? Fazer da paixão o guia do seu negócio, planejar, ler, pensar e visualizar seus objetivos conquistados, ser exemplo de liderança na sua empresa. Gente, então, vou ligar aqui a câmera. Parar de compartilhar. Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Deu para entender direitinho? Deu sim, é aquilo que você falou, muita coisa. Tudo que você fala é da realidade, né? Que nem eu falei na outra aula. Eu e meu esposo passamos por muita coisa, né? Ah, eu lembro, Adriana, que você trouxe o exemplo. Então, por isso, eu gosto sempre de trazer exemplos do dia a dia, porque fica mais fácil da gente fixar, fica mais fácil de você entender a matéria, né? Porque, como eu falo, o intuito aqui não é que vocês decorem, é que realmente, quando vocês falarem de liderança, lembrarem de desenvolvimento, lembrarem de recrutamento. Gente, então vamos finalizar nossa aula. Tranquilo, então. Que Deus abençoe vocês, tá? Obrigado, tá? Tudo de bom e até a próxima. Até. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.